Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição com uma ocorrência que está em andamento pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender nesta tarde uma ocorrência de incêndio em um galpão que fica em Santana de Patos, distrito aqui de Patos de Minas. No local, as equipes conseguiram confinar as chamas à estrutura atingida, impedindo que o fogo acabasse se alastrando. Você que está acompanhando a gente agora com essas imagens consegue perceber o estrago provocado. De acordo com as informações repassadas, o incêndio teve início em um caminhão que realizava a descarga no interior do galpão, onde havia estoque de palha de milho. Os militares seguem com os trabalhos de rescaldo e, segundo a corporação, não há risco de propagação para edificações vizinhas ou para a vegetação próxima. Ao longo da nossa programação, ao longo do NTV News de hoje, a gente te atualiza mais sobre este fato. Agora a gente fala que um motociclista ficou ferido depois de bater em um carro na LMG 743 em Patos de Minas neste domingo. O motorista do carro contou à Polícia Militar Rodoviária que em uma curva o motociclista teria invadido a contramão de direção e batido na lateral do seu veículo. O motociclista foi encaminhado ao hospital regional com fraturas no braço e também na perna. E olha, o elevado número de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool e volume expressivo de autuações por excesso de velocidade nas rodovias, sob responsabilidade da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, acendem um alerta para as autoridades para o risco de mortes no trânsito. Em apenas 3 dias de operação, mais de 80 condutores foram autuados por embriaguez ao volante. A operação da Polícia Militar Rodoviária de Carnaval vai até quarta-feira, meia-noite. Mas em 3 dias de operação, chama a atenção o número já de ocorrências registradas de pessoas embriagadas ao volante e o excesso de velocidade. O Tenente Maxson está aqui do meu lado para falar sobre isso. Tenente, chama bastante atenção já nesses 3 primeiros dias de início de operação do Carnaval, o número excessivo de gente embriagada e de excesso de velocidade. Chama atenção, sobretudo devido à prevenção que a gente tem feito, juntamente com vocês da imprensa, né? Informado a população aí os riscos causados para quem, estando embriagado, assume a direção de um veículo, os riscos do excesso de velocidade, os riscos da ultrapassagem em local proibido, de forçar a ultrapassagem. A gente percebe que mesmo assim, alguns assumem esse risco, né, e ignoram esse risco e cometem esse tipo de infração. A Polícia Militar, durante essa operação, desde antes da pré-carnaval, a gente estabeleceu alguns locais e horários específicos, estratégicos, para realizar as nossas operações fixas e também as nossas operações em movimento. E nessas operações a gente conseguiu flagrar nesses 3 dias, como você bem disse, mais de 80 condutores embriagados. Alguns deles foram presos devido à alta concentração de álcool no sangue e também fizemos diversas autuações por excesso de velocidade, né? Uma delas, como você bem lembrou, o condutor a 144 km por hora. É um risco em potencial, é uma arma na mão do condutor. Nesse período aí de sexta até hoje, nós tivemos aí 4 sinistros de trânsito e um deles, o condutor estava embriagado, inabilitado, então a gente comprova o que a gente tem falado, que a embriaguez, ela otimiza, ela aumenta a chance do condutor, do próprio condutor ser vítima ali daquele sinistro, como ele envolver outras pessoas. A ultrapassagem também em local proibido, quando ela ocasiona algum sinistro, normalmente é sinistro mais grave, né? Alguns dias a gente tem até óbito. Lembrando que, nos casos condutor embriagado que considerar crime, além da autuação de quase R$3.000, né, o valor da autuação por conduzir veículo estando embriagado, o condutor também é preso, né, conduzido à delegacia, e lá tem uns trâmites penais, né, referente a esse cidadão. E tem as medidas administrativas também, que é a suspensão do direito de dirigir, né? A gente sabe que algumas pessoas dependem, hoje muitas pessoas dependem da habilitação, inclusive para trabalho. Então essa pessoa ela pode ter um dessabor, pode ter um prejuízo
bem grande caso ela não observe a legislação. Gente, a expectativa é que as pessoas possam se conscientizar e que nessa reta final da operação de carnaval esses números possam cair de forma de bastante atenção, né? Que não chegue mais a aumentar ainda mais esses números aí que a Polícia Militar Rodoviária já registrou. É o que esperamos, a Polícia Militar espera que não tenha mais nenhuma ocorrência de embriaguez, mas caso caso ele assuma esse risco de ir, a Polícia Militar vai estar lá pronta para abordá-lo e autuá-lo. Pode contar com a sua Polícia Militar. Aí, Tenente Max, então falando, né, esses números altíssimos, 3 dias de operação carnaval aí da Polícia Militar Rodoviária, mais de 80 motoristas embriagados, motoristas em excesso de velocidade, registrado inclusive a 144 km por hora. Conscientize, dirige aí com segurança para que você possa ter um carnaval, tanto para que vá curtir quando voltar para casa de forma segura. 144 por hora. Isso aí, a pessoa, no mínimo, ela deveria ter noção do que ela estava fazendo, né? Que seja, então, aplicada as sanções cabíveis. Eu vou fazer um rápido intervalo, na volta eu vou falar sobre o rebanhão que acontece, continua aqui em Patos de Minas. E a gente vai falar também do carnaval, que reúne gerações e mantém viva muitas memórias aqui do município. De volta com ele em TV News, segunda-feira de carnaval. E como que tá o seu carnaval? Olha, o meu, eu tô aqui, ó, no Unidos do Plantão. Mas, afinal de contas, Débora Xavier, onde é que você está nesta segunda-feira de carnaval, minha amiga? Boa noite. Acho que a Débora está se preparando porque o lugar que ela está deve estar bem movimentado ou não, hein? Débora, tem condição da Débora? Se não, eu chamo a Débora daqui a pouco, sem problema algum. Daqui a pouco eu vou com a Débora, então, porque daqui a pouco a gente vai mostrar onde que ela está nessa segunda-feira de carnaval e a gente continua falando justamente sobre carnaval deste ano, porque o rebanhão segue até amanhã e propõe justamente um carnaval diferente, com fé, oração, música e missa. Confira como foi nesta segunda-feira. O quarto dia de rebanhão de Carnaval 2026 movimenta Patos de Minas nesta segunda-feira. A programação segue até às 22 horas, reunindo fiéis em uma proposta diferente para o período carnavalesco. Momentos de oração, louvor, pregação e celebração da Santa Missa. E durante o evento, uma das coordenadoras destacou o poder de Deus na vida dos jovens, ressaltando que o rebanhão é uma oportunidade de transformação e fortalecimento da fé, especialmente para aqueles que buscam um novo direcionamento espiritual. Está sendo um pouco diferente dos anos anteriores. Não temos tantos jovens como nos anos anteriores, mas estamos vendo a graça do Senhor acontecer, mesmo não tendo a sede tão cheia, né? Porque uma das emoções que foi nos revelada é que não era para nós importar com a quantidade de pessoas, mas sim com a qualidade, porque o agir de Deus, ia ser infinito, né? Ia ser propício para esse momento. A Santa Missa desta segunda-feira foi celebrada por um padre convidado que reforçou a importância de viver o carnaval de forma diferente, colocando Deus no centro das decisões e escolhas. A juventude está aqui, reunida num dia de hoje, segunda-feira de carnaval, ao invés de estar, né, aí no mundo, nessas festividades, estão aqui louvando o Senhor, né? Então nós vemos assim que o trabalho tem que ser feito dessa forma, né? Desde o início, na catequese, em casa, mas para que mostre a eles o verdadeiro sentido que é festejar, né? Festejar com o Senhor é dessa forma, né? É uma alegria que vem de dentro que nós não conseguimos explicar. Aí nós estamos aqui vendo hoje esse resultado, esse fruto, né? De ver esses jovens aqui reunidos para louvar o Senhor, ao invés de estar aí nas festividades do mundo fazendo sabe lá se o quê, né? O rebanhão segue até esta terça-feira, dia 17 de fevereiro, com programação aberta ao público e entrada gratuita. E
E olha só, o Carnaval em Patos de Minas já foi marcado por momentos que ficarão na memória de muita gente. Hoje, com a ausência de grandes eventos públicos, o setor privado ocupa esse espaço e resgata a animação das folias. O domingo de Carnaval em Patos de Minas foi marcado pela ideia de manter viva a história do período festivo na cidade. A proposta foi resgatar a essência dos antigos bailes de Carnaval, mas em um formato atual. A programação misturou ritmos, teve música que lembra os velhos tempos, mas também os sons mais recentes, agradando todos os públicos. A gente quis trazer essa experiência, né, das músicas antigas aí pro Carnaval desse ano, né? E graças a Deus muito sucesso aí. No local foi bem fácil encontrar pessoas de todas as idades animadas, dançando bastante e aproveitando cada música. Alguns foliões apostaram em fantasias e adereços, mantendo o espírito carnavalesco. E o clima aqui é de reencontro com a história que não deixa morrer, o Carnaval de Patos de Minas. Algumas pessoas vieram com fantasias coloridas e famílias reunidas com pessoas de todas as idades, juntaram também grupos de amigos e mostraram que essa proposta de resgatar os antigos bailes ainda desperta uma emoção de muita gente. Para muitos foliões, essa é uma oportunidade de reviver memórias e, ao mesmo tempo, criar novas lembranças. É uma tarde inesquecível, muita alegria, música bonita, o pessoal bonito também. E gosto, para mim, Carnaval é a melhor festa do ano. Eu acho que as pessoas não podiam deixar acabar essa cultura popular, né? Que eu nasci aqui, eu brincava Carnaval com os meus 13 anos de idade. Agora não tem Carnaval de rua na cidade, porque Carnaval é cultura, Carnaval é povão. Carnaval tá sensacional. Isso aqui é pro pessoal matar um pouquinho do gostinho de Carnaval que tinha antigamente na rua. Entre lembranças do passado e a animação do presente, o Carnaval em Patos de Minas prova que a tradição pode se reinventar, reunindo gerações diferentes em torno da mesma festa. Foi muito bom que a gente não perde o clima do Carnaval, né? Aqui tá muito parado na cidade, então tendo Carnaval aqui é maravilhoso. Ontem foi perfeito e hoje melhor ainda, que aqui tá lotado. Eu tô achando esse Carnaval maravilhoso, vim ontem, hoje tô aqui batendo ponto novamente, assim, drinks maravilhosos gelados, cerveja gelada, gente bonita e música boa. Quem não veio, perdeu, viu? E olha só, eu não posso ir para o próximo bloco sem frisar uma coisa muito importante que não se deve somente no Carnaval. O respeito não tem data marcada no calendário. Durante o Carnaval, a campanha Não é Não ganha força estampada em cartazes, abadás, nas redes sociais. Mas a verdade é que essa frase precisa ecoar o ano inteiro. Não é não na festa, não é não no trabalho, não é não na escola, não é não dentro e fora de casa. Respeitar o limite do outro é uma demonstração básica de humanidade. Consentimento não é insistência, não é pressão, não é silêncio interpretado como permissão. Quando alguém diz não, está expressando sua vontade e ela deve ser respeitada. A cultura do respeito começa nas pequenas atitudes, não é mesmo? Na forma como falamos, como nos aproximamos, como ouvimos. Brincadeiras que constrangem, como homofobia, entre outras formas, não é brincadeira. Insistência depois da negativa não é paquera, não pode ser considerado paquera, tem que ser considerado desrespeito. É desrespeito que a conscientização do Carnaval ultrapasse os bloquinhos e permaneça nos demais dias do ano. Sabe por quê? Porque dignidade, segurança e liberdade não são fantasias, são direitos básicos. Respeito é o básico e o não continua sendo não em qualquer lugar e em qualquer época. Rápido intervalo, na volta a gente fala da previsão do tempo. No Roda Viva desta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, acontece a reapresentação da entrevista com a atriz Dira Paz. O Roda Viva vai ao ar toda segunda-feira a partir das 10 horas da noite, logo após a segunda edição do NTV News.
Bom, eu já te disse que a minha segunda de carnaval tá aqui, né? No Bloquinhos Unidos do Plantão. A gente já viu que a Débora Xavier, ela já passeou durante o final de semana aí, trazendo vários fatos do carnaval pra gente. Mas nesta segunda-feira, Débora Xavier, onde você está, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Continuamos aí nesse Unidos do Plantão e hoje eu falo aqui da rodoviária de Patos de Minas, sentada nesse banco aqui que centenas de pessoas passaram nos últimos dias, né? E aqui o terminal rodoviário de Patos de Minas, ele é um polo importante, né, para esse setor de turismo e de transporte aqui da região do Alto Paranaíba, Matheus. Dizem que cerca de 6 a 7 mil pessoas passam por aqui diariamente nos períodos de feriados prolongados, como o Natal, Ano Novo e agora nesse período de Carnaval, né, que as pessoas aproveitam para passear, para descansar e alguns também para pular a folia, né? De acordo com informações aqui do pessoal dos guinchês que ficam por aqui, a maior procura nesses últimos dias foi para as capitais, né? São Paulo, Brasília e especialmente para a capital mineira, para Belo Horizonte. Muita gente foi para lá para curtir esses dias aí de folia. E o pessoal não quis gravar entrevista, mas me disseram que na quinta passada, na sexta-feira, ficou lotada a rodoviária. O movimento foi bem intenso e a maioria, né, Belo Horizonte, os ônibus ficaram esgotadas essas passagens. Teve também uma movimentação para os ônibus intermunicipais, para Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba e também para Coromandel. E a expectativa agora é que comece a normalizar um pouquinho, né, no sábado e domingo e hoje, segunda-feira, foi mais tranquilo. E agora a expectativa é que amanhã, na terça-feira, esse movimento seja mais intenso novamente, né? Principalmente o pessoal retornando aí de Belo Horizonte, né, de algumas capitais. E aí já na quarta-feira de cinzas, o movimento da rodoviária tá mais tranquilo, tem menos procura para as passagens por enquanto. Então quem for voltar para Patos, né, ainda dá tempo de comprar a sua passagem, de escolher a sua melhor poltrona. E aí hoje, Matheus, o movimento está bem tranquilo por aqui, a gente veio acompanhar, pouca gente movimentando por aqui. Débora Xavier, você que está sempre aqui com a gente nessas datas comemorativas, se a gente pegar o Natal, que nós estivemos juntos, Ano Novo também, e agora, comparado com o Carnaval deste ano, na sua percepção, equivale a comparação um ao outro, ou o Carnaval ainda permanece ali como uma terceira colocação do período com mais procura? Exatamente, Matheus. O Carnaval a gente pode se dizer aí que fica em mais ou menos terceiro lugar dessa procura, porque no período de final de ano o pessoal aproveita para tirar férias, né, e viajar com as crianças, aquele período que vai visitar a família, né, que mora fora, o embarque e desembarque é maior. E aí agora, nesse período de Carnaval, é mais mesmo para, assim, algumas pessoas, né, que tá de folga, que tem esse descanso maior nesses dias, que vai viajar. Então, mais jovens mesmo, para aproveitar esses dias de folia, então todo mundo ir lá correndo para a capital mineira, que tá a maior procura. Débora Xavier, minha amiga, nesta nossa primeira edição, agora são 7 horas da noite e 27 minutos. Você está com o seu aparelho celular aí na mão? Você consegue falar para a gente quantos graus faz agora e já chamar a previsão do tempo para amanhã, já que você disse que amanhã tende a ser um pouco mais atípico dos últimos dias e uma quarta-feira mais tranquila? Sim, amanhã, terça-feira, né, Matheus? Amanhã vai ser um dia que ainda está prometendo, a gente vai trazer a previsão do tempo, né? Mas está prometendo um clima tranquilo. Por enquanto aqui 7 horas e 28 minutos, 24 graus em Patos de Minas. E a gente traz aí então essa previsão do tempo para acompanhar como que vai ser esse feriado de Carnaval amanhã e também na quarta-feira. Volto com você, Matheus. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas.
Em Patos de Minas, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Em Araxá, a mínima é de 17 graus e a máxima de 25, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 26 graus, com tempo instável e previsão de chuva. Monte Carmelo, mínima de 19 graus e máxima de 27, com céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. Em Coromandel, a mínima é de 18 e a máxima de 26 graus, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Em Lagoa Formosa, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26, com céu nublado e pancadas isoladas. Rápido intervalo e na volta a gente mostra a preocupação do DENIT com plantações irregulares. O governo de Minas informou que está disposto a colaborar com o processo de licenciamento ambiental para a duplicação da BR-365 no trecho entre Patrocínio e Patos de Minas. Oficial, o pedido de licenciamento ainda não foi protocolado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A manifestação foi divulgada após a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias comunicar a revogação do edital de licitação do lote noroeste de rodovias. A decisão aconteceu depois de posicionamento formal do ministro dos Transportes, que informou quanto à negativa à delegação dos trechos federais ao Estado de Minas. Com a negativa da União, o leilão estadual não terá prosseguimento. O governo de Minas afirma, contudo, que vai permanecer à disposição para colaborar de forma institucional, inclusive no processo do licenciamento ambiental, assim que o pedido for oficialmente protocolado. E ainda o DENIT, por meio de unidade local aqui em Patos de Minas, encaminhou ofícios à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Militar Rodoviária, solicitando apoio operacional para identificar responsáveis e reforçar medidas de segurança viária diante ao aumento de casos de cultivo agrícola irregular às margens das rodovias. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, solicitou o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, a PMRV, para combater o aumento de cultivos agrícolas irregulares nas faixas de domínio de rodovias federais na região de Patos de Minas. Nós enviamos esse ofício à PRF e à Polícia Militar Rodoviária do Estado de Minas Gerais também, né, que eles têm um convênio nas rodovias federais. A 365 é fiscalizada pela PRF, a 146, a 354, 352 pela Polícia Rodoviária Militar do Estado de Minas Gerais. Nós percebemos nos últimos meses um aumento do plantio irregular ao longo das faixas de domínio das rodovias federais. Essa faixa de domínio, geralmente ela tem uma largura de 80 metros, 40 metros para a esquerda e 40 metros para a direita, a partir do centro da rodovia. Às vezes ela essa largura ela muda um pouco, mas geralmente é uma área destinada à segurança dos usuários. Segundo o órgão, não há nenhuma autorização formal para o plantio nessas áreas públicas. O DENIT alerta que a movimentação de máquinas agrícolas, manobras em acostamentos e a circulação de pessoas próximas à pista elevam o risco de acidentes. Desde 2021, nós temos um normativo, que é a Resolução 7 de 2021, que permite as pessoas a entrar com um processo solicitando plantio. E até hoje nós não tivemos nenhum processo dessa maneira, e percebemos, né, um aumento desses plantios que podem causar algum tipo de conflito, né, no momento do plantio, no momento da colheita, com máquinas próximas à pista. Então, existe nesse normativo, é necessário apresentar um projeto, como é que vai ser feita a sinalização, além também de um pagamento, porque é um privado, né, utilizando o espaço público. Então, desde 2021 é previsto
regulamentado esses plantios. No ofício, o DENIT pede a intensificação do patrulhamento, a identificação dos responsáveis e registros das ocorrências para a adoção de medidas administrativas. O DENIT e a PRF, eles têm uma responsabilidade concorrente na fiscalização da faixa de domínio pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Como o nosso efetivo ele é muito reduzido e as polícias ela tem uma fiscalização mais ostensiva, nós enviamos o ofício para solicitar o auxílio dessas forças policiais para quando identificar, porque é bem difícil, né, você identificar uma plantação depois dela ali você só consegue identificar quando a pessoa ou está plantando ou está colhendo, e nem sempre a gente está todo dia na rodovia. A gente consegue estar fazendo a fiscalização, a polícia. Então, nós enviamos esse ofício solicitando um auxílio para que quando a pessoa for pega em flagrante, que seja lavrado um boletim de ocorrência e enviado aqui para a gente. A seguir, a gente traz as atualizações sobre um homem que perdeu a vida em um transporte coletivo. E você confere ainda que mulher é vítima de tentativa de homicídio. De volta com o News, e um idoso morreu após ser atropelado na tarde desta segunda-feira. Thalita Diniz explica como tudo aconteceu. Um idoso de 81 anos morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo em Patos de Minas. O acidente aconteceu na rua Tomás de Aquino, no bairro Itamaraty, e envolveu um ônibus da linha Rota 9. A vítima foi identificada como Sebastião Teófilo de Souza, morador do bairro Alvorada. Ele estava acompanhado da esposa, que também estava dentro do ônibus no momento do ocorrido. Segundo relatos da esposa, ao descer do coletivo, a bengala do idoso teria travado, fazendo com que ele se desequilibrasse. Ainda conforme a versão dela, a porta do ônibus se fechou com a perna dele presa. O motorista não teria percebido a situação e arrancou com o veículo. Sebastião caiu e acabou sendo atropelado pelo próprio ônibus. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foram acionados e realizaram cerca de 20 minutos de manobras de reanimação no local, mas o idoso não resistiu. Ele sofreu múltiplas fraturas expostas. A Polícia Militar informou que está em busca de imagens de câmeras de segurança próxima ao local para esclarecer a dinâmica do acidente. E de acordo com a esposa, o casal havia ido ao centro da cidade para pagar uma conta, mas encontrou o comércio fechado. E em seguida foram até a antiga rodoviária e no trajeto de volta para casa ocorreu essa tragédia. O caso será investigado para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades. E uma mulher de 37 anos foi vítima de tentativa de homicídio. R$100. Foi por esse motivo que uma mulher levou um golpe de canivete no abdômen. Cobrou uma dívida de R$100 de um homem ali no bairro Cristo Redentor. E logo em seguida esse homem então sacou de um canivete e desferiu um golpe na região do abdômen dessa mulher. Ela, que a Polícia Militar chegou até esse local após ter sido acionada aí por populares que moram na região, que informou dessa mulher que estava caída. A Polícia Militar, ao chegar, percebeu essa mulher caída, bastante debilitada, sentindo fortes dores aí no abdômen. O SAMU foi acionado e encaminhou a mulher para o Hospital Regional Antônio Dias, onde ela passou por avaliações médicas. Avaliações essa que constataram que o corte foi superficial na região do abdômen, ou seja, não corria risco de morte. A Polícia Militar então foi entender o que aconteceu. E a mulher relatou que foi até esse local para cobrar uma dívida de R$100 de um homem. Momento então em que, após cobrar essa dívida ou um desentendimento entre eles, esse homem então sacou de um canivete e desferiu esse golpe no abdômen dessa mulher. O homem logo em seguida fugiu em rumo ignorado. Horas depois, a Polícia Militar então identificou e localizou esse homem que estava junto de outras pessoas. Deu voz de prisão, prendeu o homem e encaminhou à delegacia de plantão da Polícia Civil. O canivete que ele utilizou
no crime não foi encontrado pela polícia militar. E a mulher, a qual sofreu esse golpe de canivete após cobrar R$100, foi encaminhada ao Hospital Regional Antônio Dias. Não passa por necessidade de cirurgia nem nada, foi um corte superficial e por isso não corre risco de morte. Mais um fato de violência, E diante dos casos recentes que homens que tiram a vida de companheiras e de até seus próprios filhos, é hora de um basta imediato à violência doméstica e familiar. Não podemos continuar tolerando atos tão cruéis que destroem famílias e deixam profundas marcas. Em Itumbiara, lá em Goiás, um secretário municipal de 40 anos matou seus 2 filhos, um de 12 e outro de 8 anos, e depois tirou a própria vida. Em Palmitos, que fica em Santa Catarina, um homem foi condenado a 60 anos de prisão por esfaquear e matar sua companheira na frente dos 4 filhos menores de idade. Isso em outubro de 2024. Esses casos acontecem e tudo num contexto muito mais amplo, em que o Brasil bateu recorde de feminicídios em 2025, com mais de 1.500 mulheres assassinadas, cerca de 4 por dia, e deixando muitas crianças órfãs ou traumatizadas pela violência doméstica. Esses fatos reais e recentes escancaram a face cruel da violência que ainda persiste na nossa sociedade. Esse meu espaço aqui como jornalista, eu não posso deixar junto de você que possamos nos unir para que não deixamos normalizar que mulheres e crianças percam vidas nas mãos de parceiros, ex-companheiros, parentes ou quaisquer outras pessoas. É hora de exigir políticas públicas eficazes, redes de proteção que realmente funcionem de verdade e uma cultura que repudie todo tipo de violência. O News de hoje fica por aqui. Até segunda que vem.